Hoje é dia de Copa Conmebol Libertadores aqui no SBT. Tem jogão ao vivo logo mais à noite. Chapola vai falar pra gente o que rola hoje. Ricardo, dia de rivalidade clássica, né? Rivalidade clássica, jogaço previsto para hoje às 9h30 no Beira-Rio, Inter e Grêmio. Jogão, pressão para todos os lados. O Inter pressionado porque não consegue ganhar do Grêmio há um tempão. São 3 derrotas e um empate e não fez gol no Grêmio. E o Grêmio pressionado também porque não consegue repetir o bom futebol que estava tendo até o ano passado. Então a promessa é de ser um jogão. E a turma está se preparando, vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Antes, depois. Não são 6 meses que separam os 2 clássicos entre Grêmio e Inter. São 2 mundos. O Igor estava na Arena do Grêmio e viu o último jogo da Libertadores com torcida como deve ser. Não são só os 90 minutos, é tudo que acontece antes, é tudo que acontece depois. Aquela energia do pré-jogo, de tu já entrar pilhado, já entrar querendo muito que o Grêmio chegue com aquele espírito aguerrido, com aquele espírito imortal. Naquele dia, o Márcio reuniu 20 colorados para um churrasco. Saudade de ir no estádio, para quem gosta de futebol, tu não tem como matar, né? Não adianta. Tu está lá, te abraçar num estranho, por exemplo, como várias vezes. Estranho nesse Grenal serão as arquibancadas vazias do Beira-Rio. A vantagem de jogar em casa diminui quando o incentivo apaixonado dos torcedores não existe. Apoio de fora, só se for do banco de reservas. Situação parecida nesta quarta-feira vai viver o Atlético Paranaense, que recebe o Colo-Colo do Chile sem a emoção do famoso Caldeirão. O Palmeiras já está no Paraguai para enfrentar o Guarani. E como é líder do grupo C, o clima é leve a ponto de Lucas Lima brincar de repórter. Aqui é a sede da Conmebol, né? Conmebol. E estamos a exatamente 12 quilômetros da nossa partida do estádio. Brincadeira, não sei quantos quilômetros. O Santos passou os últimos dias no Rio de Janeiro e viajou para o Equador, onde enfrenta o Delfim quinta-feira em Manta. Será o primeiro jogo do clube brasileiro naquela cidade. O começo de uma nova história, bem diferente de tudo que aconteceu em tempos de Grenal. Tá aí. Vamos falar um pouco da participação dos nossos times brasileiros ontem? Ontem tivemos 2 jogos, né, envolvendo times brasileiros. Vou falar primeiro do São Paulo. São Paulo se deu mal, perdeu da LDU jogando no Equador. E nós tivemos também a redenção do seu Flamengo, Neila. Foi bom, Flamengo, né? Foi... A gente tava com medo, mas deu certo, né? Deu certo, mas a gente não vai mostrar os gols agora. Segura aí que mais tarde a gente vai para os gols. Eu vou para Porto Alegre agora. Vamos falar com Porto Alegre? Vamos ver quem aparece aqui com a gente para falar sobre a expectativa do jogo de hoje à noite? Quem vem de Porto Alegre? Olá, querido, tudo bem? Eu não vou nem perguntar para quem você está torcendo, porque a gente sabe que aí só tem 2 opções, as 2 opções vão estar em campo hoje. Tá na expectativa? Oi, Neila, boa tarde para ti, boa tarde para todos aí em Brasília. Olha, a expectativa é gigantesca. Nós estamos aqui no alto do Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, no deck do SBT. Ao fundo, o palco dessa grande partida, o Estádio Beira-Rio. Essa partida da Copa Libertadores da América. E olha, Neila, as 2 equipes, elas chegam esfarrapadas para esse clássico, para usar uma expressão bem daqui, porque são muitos desfalques. O Internacional tem 9 desfalques e o Grêmio 6, mas eles vão ter que provar realmente a garra dos gaúchos, que são times copeiros e vão se enfrentar nesse clássico de logo mais às 9h15 da noite, com transmissão ao vivo do SBT para todo o Brasil. Fora do campo, Neila, a gente tem 2 ingredientes, 2 grandes ingredientes. D'Alessandro, camisa 10 do Inter, pode completar 500 jogos com a camisa colorada. Ele que já ganhou vários grenais, vários títulos pelo Internacional. E do lado gremista, Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho vai completar 365 jogos treinando o Grêmio, vai superar Luiz Felipe Scolari e vai ser o 2º maior treinador da história gremista. Bom, a expectativa para hoje à noite é tempo firme. A Estael Cias, a nossa meteorologista aqui, projeta uma noite limpa, estrelada, 16 graus, nenhuma possibilidade de chuva, ou seja, todos os ingredientes
para um grande clássico, para a TV que tem torcida, para o nosso torcedor curtir em casa, porque lá dentro, por enquanto, não tem torcedor. Mas a nossa torcida, a nossa energia, ela vai para o Brasil inteiro, mostrando justamente esse clássico que tem mais de 100 anos de história. O Internacional leva vantagem, mas chega pressionado porque não ganha esse clássico há mais de 2 anos. Tudo isso preparado com a transmissão do SBT, Neila. Brasília tá na torcida também, né, Chapola? Tá na torcida. Marcelo, boa tarde. Ricardo Chapola aqui de Brasília. Tava comentando com a Neila o chimarrão Apostos ali, gostoso demais, né? Gauchíssimo. Bom. Tá aqui, ó. Aqui. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. O Inter e o Grêmio, os dois times, eles tiveram baixas importantes, né, no elenco. O Inter não tem o Guerreiro e o Grêmio perdeu o Everton Cebolinha, que foi pro Benfica. Qual que é a expectativa para a montagem desses times para o jogo de hoje? O que o torcedor pode esperar? 2 times se atacando ou um time um pouco mais recuado? O que você pode falar para a gente? Olha, eu tenho aqui uma expectativa de escalação dos dois times. Do lado gremista, a dúvida ainda é na zaga, se joga o Rodrigues ou se o Jeromel retorna. A certeza é que o Walter Kahneman volta para o time titular e o Grêmio vai entrar um pouco mais fechado também, né? Vai ficar apenas com o Diego Souza mais à frente ali, tendo o Alisson e o PP provavelmente também apoiando essa questão do ataque, um Grêmio um pouco mais fechado. Do lado colorado, a mesma expectativa. Olha, vai ser um Grenal pegado, um Grenal onde o meio-campo vai ser decisivo. Um meio-campo de posse de bola, de retenção de jogadas e, quem sabe, aquelas escapadas, né, para o ataque, para tentar um gol. Vai ser um Grenal muito, muito disputado, até porque, para nós gaúchos, o pessoal de Brasília sabe disso, a taça interessa, mas o importante para nós é ganhar Grenal, e Grenal na Libertadores ainda está em aberto. O primeiro foi 0-0, não tem vencedor, e as duas torcidas estão loucas para tocar flauta em quem perder. Mara, Chapola, o São Paulo sofreu com a altitude, né? Fala pra gente do jogo de ontem. Sofreu. São Paulo se deu mal, né? Perdeu de 4-2 para a LDU lá no Equador, em Quito, e se complicou de vez na Libertadores, né? São Paulo está em terceiro colocado no grupo D. Quem é o líder do grupo é a LDU. O segundo colocado é o River Plate, que é o próximo adversário de São Paulo na semana que vem. O São Paulo vai enfrentar o River na quarta que vem. Só que é uma tarefa inglória do São Paulo, porque vai precisar ganhar do River. O River, ele ontem ganhou também de 6-0 na rodada e dificulta ainda mais a vida do São Paulo. E também, fora isso, o resultado de ontem fez com que acendesse uma luz amarela para o técnico Fernando Diniz lá dentro. Agora a gente vai precisar ver se ele continua ou não no comando do time. Tem que trabalhar o emocional dos jogadores também, né? Tem que trabalhar, bora ver os gols aí, Vamos. né? O lateral Cruz levantou na área e Martínez Borja foi lá em cima para desviar e fazer o primeiro do time da casa. Bobeira na saída de bola do tricolor. Hernanes teve a bola roubada. Julio aproveitou sozinho e bateu na saída do goleiro do São Paulo. Ainda no primeiro tempo, os equatorianos ampliaram. Num contra-ataque mortal, Julio recebeu o bom passe e marcou o segundo dele no jogo, o terceiro da LDU. O tricolor descontou depois que Paulinho Boia cruzou e Brenner bateu de primeira para marcar. Mas a LDU ampliou com esse golaço de Billy Arce, que acertou no ângulo de Thiago Volpi. O São Paulo ainda diminuiu nessa jogada individual do atacante Trellis, mas não foi o suficiente para evitar a humilhação em Quito. Final LDU 4, São Paulo 2. O time de Fernando Diniz está em terceiro no grupo D e corre risco de ser desclassificado ainda na fase de grupos. Tá aí, situação complicada. Quem conseguiu respirar na Libertadores foi o Flamengo, né? Pra sua alegria, né? Pra minha alegria e de todos os flamenguistas. Bom, foi um jogo bom pro Flamengo, porque realmente ele aliviou, respirou. Inclusive o Domenech também deve ter dado uma respirada boa, né? Depois de tomar 5-0 do Independiente del Valle na semana passada. E o que a gente viu, foi interessante essa história do jogo, porque foi um jogo que quase não aconteceu, né? O Flamengo teve 11 desfalques, foi um time todo remendado para a partida de ontem.
e o Flamengo teve que fazer uma operação para levar jogadores do Brasil para lá por causa da Covid. 7 jogadores testaram positivo para Covid e quase que eles não chegam. Aí teve a autoridade sanitária lá de Guayaquil pedindo para não acontecer o jogo. Aí veio a Conmebol e falou, não, nós vamos fazer o jogo. E aconteceu. Vamos ver como foi e os gols do Flamengo. Também jogando no Equador, o Flamengo conseguiu superar os desfalques de jogadores infectados pela Covid-19 e venceu o Barcelona de Guayaquil. Pedro foi quem abriu o placar para o rubro-negro logo no início do jogo. Everton Ribeiro deu lindo passe para Arrascaeta dominar e fazer o segundo do Flamengo. O Barcelona diminuiu depois que Koeman dominou e deixou Martínez livre para marcar. Final, Barcelona 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo foi a 9 pontos e está em segundo lugar no Grupo A da Libertadores. Como você falou, fôlego também pro Domenech, né? Fôlego para ele, eu digo uma sobrevida. Eu não garanto, não dá para garantir o Domenech ainda como, nossa, vai continuar como técnico do Flamengo. E digo isso porque o próximo jogo do Flamengo é com quem? Independente Del Valle, no Maracanã, de novo, o algoz do Flamengo no último jogo. Então a gente vai ter que esperar também para ver. Nossa, é uma tensão para esses caras viverem assim, né? De partida em partida, sua vida tá por um triz. Obrigada, Valeu. viu, Chapola?